Boa noite e voltamos aqui para a previsão estendida. Não deixe de acompanhar o nosso canal, domingo, segunda, quinta, inscrever, acionar o sininho. Aqui já tem os vídeos da tarde do Peter, o canal também do Peter, também se inscrever, acionar o sininho e acompanhar. E aqui os canais parceiros. Vamos agora ver a chuva. Como podem ver, a chuva está indicando a região norte do país, com chuvas acima da média, o que se espera agora, está chegando a estação chuvosa. Aqui ainda continua, apesar de já estar no fim da estação chuvosa, indo para a seca, ainda continua com chuvas bem volumosas no Roraima, Amapá, norte do Pará, as Guianas, o Suriname. Começa a aparecer manchas de chuva menores aqui na Colômbia e também no sul da Venezuela. Aqui nessa parte norte do Peru, bem irregular a chuva, com alguns períodos ainda de tempo mais seco. Talvez demore um pouquinho, assim como na selva equatoriana. Na faixa aqui do Pacífico, como é de praxe, normal abaixo da média. Na Bolívia, ainda continua irregular a chuva ao início da estação chuvosa. Então, é provável que durante outubro nós tenhamos momentos de chuva, momentos de pouca chuva ainda nessa região aqui da Bolívia. Assim como aqui o sul de Rondônia, melhorando na parte norte de Rondônia, o Acre, o Amazonas como um todo, principalmente a metade leste, um pouquinho irregular aqui no oeste do Amazonas. Preocupa um pouco aqui o Pará, essa região aqui que também produz grãos de verão, também aqui poderá ter problemas na semeadura nesse começo de entre setembro e outubro ao longo do período. Não é que não vai ter chuva nessa região aqui que pega do sul do Pará, a região do Mato Grosso, boa parte, vê toda a faixa central, o Pantanal, melhorando aqui na parte leste do Mato Grosso. Essa parte aqui, talvez o pessoal já consiga iniciar o plantio da soja e outras culturas de verão a partir ali do finalzinho de setembro, ou vamos dizer assim, dentro da primeira quinzena de setembro, já começa a melhorar a umidade no solo nessa parte leste aqui do Mato Grosso. Toda grande parte do Mato Grosso ainda tem muita irregularidade, principalmente uma boa parte dessa secura é agora nessa segunda quinzena esses últimos 10 dias de setembro e comecinho de outubro. Ao longo de outubro vai ter chuva nessa região, mas ainda não é aquela chuva regular bonitinha. É a alternância, né, entre momentos de chuva 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos, daqui a pouco para 3, 4. Pode ter algum veranicozinho nessa região. Já está um pouco melhor aqui no noroeste do Mato Grosso, esses outros estados aqui, bom, só o sul do Pará. O Tocantins também começa a melhorar a condição de chuva no Tocantins, principalmente aqui a parte norte e o centro-sul, a região de Palmas. De maneira geral, à medida que for chegando o finalzinho de setembro e avançando outubro, teremos uma melhora substancial na condição de umidade no solo e na condição de implantação de pastagem, recuperação de pastagem, implantação de culturas de verão, seja soja, milho, sorgo, mesmo feijão, e o que for de produção de verão já vai ter uma condição melhor. Isso também vale aqui, para a parte oeste do Nordeste, já uma préviazinha também está bom. O Goiás também essa situação semelhante. Aqui o Amapá, o Roraima, continua também com chuva acima da média. E quando a gente pega aqui, mais especificamente a gente vê aqui o sul de Tocantins, Goiás quase como um todo começa a melhorar bem a partir de finalzinho de setembro, outubro para frente, ainda com uma certa irregularidade aqui na parte sul de Goiás. O Mato Grosso preocupa, principalmente essa região central, Sinop, Sorriso, aqui a área de Cáceres, Cuiabá. A região de Primavera do Leste, toda a divisa com Goiás e Tocantins, essa parte toda leste do Mato Grosso está numa situação boa. A área do Pantanal preocupa, vai atrasar um pouco mais a chegada de uma boa chuva. O Mato Grosso do Sul continua bem irregular a chuva, já está ruim em setembro. Talvez outubro comece a melhorar ali do final da primeira quinzena, segunda quinzena para frente, comece a melhorar um pouco mais aqui, mas continua problemático a chuva no Mato Grosso do Sul. Paraguai fica melhor aqui no norte e noroeste do país e grande parte do país volta a secar a chuva. No sudeste, você vê que dá uma melhorada boa na metade norte de Minas, em toda essa região aqui, bem, todo o estado de Minas até o Triângulo Mineiro. Essa melhora aqui deve começar ali a partir dos primeiros 5, 10 dias de outubro para frente. Assim como também aqui toda a divisa com São Paulo e Minas Gerais, em todo o estado de São Paulo como um todo, setembro ainda continua ruim. Mas à medida que for entrando em outubro, não é uma melhora assim, uma chave, que não,
caiu setembro, veio outubro, começou a chover. Não, a chuva vai começar a vir aos poucos e vai se intensificando à medida que avança dentro de outubro. Então, vai ajudar na recuperação dos cafezais, dos canaviais, na implantação, recuperação de pastagem. Para quem já plantou mais cedo aqui na parte sul de São Paulo, na parte oeste também, enfim, melhora de maneira geral. Vai começar a melhorar um pouquinho a parte de água, pelo menos não deixa piorar. Começa ainda a dar um pequeno reforço aqui na bacia do Paraná, mas longe, apenas, em vez de continuar piorando, dá uma estabilizada para começar a melhorar um pouquinho. Por quê? Esse acima da média, nessa época do ano, ainda não é muita chuva. Varia aí de 100, 200 milímetros, dependendo da região. Então, se tu tens 120, 150 ou 220, 250, é acima da média, mas é muito pouca chuva pela necessidade que tem, porque o solo de toda essa região aqui está muito seco. Principal vantagem inicial, o que é? Ele começa a eliminar os focos de incêndio, melhora a qualidade do ar, vai começar a baixar a temperatura, vai começar a permitir a recuperação das pastagens nativas ou cultivadas, a implantação também, o início do plantio com mais segurança da safra de verão, a recuperação dos cafezais, a parte da cana-de-açúcar, a citricultura, enfim, todas as áreas de pomares, lavouras e pastagem vai ter uma situação de melhora gradual à medida que for chegando próximo de outubro, de final de setembro, outubro para frente. E principalmente dando um certo alívio na parte da água. Não resolve, não acaba, tem que economizar água e tem que fazer bastante economia de luz, porque até isso aqui encharcar, começar a realmente encher os rios, vai tempo. Isso aí provavelmente só lá por dezembro para frente. Melhor aqui no Rio de Janeiro, teve um que perguntou aqui no sul, se for o sul fluminense aqui ou se for o sul fluminense aqui, essa parte aqui vai ter uma melhora também a partir de outubro. Então, se ele quiser arriscar no milho, puder atrasar mais um pouquinho, atrasa. Então, provavelmente, final de setembro ou primeiro 10 dias de outubro, ele pode começar a fazer a semeadura das lavouras de verão dele. Aqui nessa parte também começa a melhorar, o Espírito Santo também vai ter uma melhora na condição de chuva, toda essa região aqui do sudeste começa a dar sinais de melhora à medida que for chegando outubro e provavelmente avança em novembro. Entre o sudeste e o centro-oeste, a pior faixa é essa aqui. Boa parte do Mato Grosso do Sul, pegando aqui o norte do Paraná e aqui o centro-sul do Paraguai e bem irregular aqui na região da Bolívia. A estação chuvosa começa a se firmar um pouquinho melhor nessa área aqui. Tocantins, boa parte de Goiás, Minas Gerais e nos outros estados do sudeste também dá uma melhorada. Lembrando que nessa época do ano o volume de chuva ainda não é grande. Então, qualquer chuva acima da média ajuda. Vai resolver todo o problema da saída da estação seca para chuvosa? Não, isso demora mais um pouco. Mas, pelo menos, focos de incêndio, qualidade do ar e o abaixamento da temperatura já são grandes fatores. Que é o que a gente vai ver aqui agora. Grande parte dessa região tem temperaturas abaixo do normal. Por quê? Porque aumenta a chuva. Aonde aumenta mais, fica mais tempo com temperatura mais baixa durante a tarde e não tão baixa de manhã cedo. Vamos dizer que o normal lá seja 30, 32, pode cair para 26, 28. Continua quente, mas fica menos quente. Aqui também começa a diminuir o calor. Vai encerrando o verão térmico dessa região aqui, que é agora, entre agosto, setembro, começo de outubro, é muito quente nessa área, porque o chão está seco, o ar está seco, o sol já está passando a pino nessa região aqui, ele vai descendo, então toda essa área aqui fica muito quente. É algo similar ao que acontece na Índia. Antes de chegar à estação chuvosa, propriamente dita, as monções, ali, se eu não me engano, no mês de abril, maio, início de junho, é muito quente. Quando atrasa a estação chuvosa deles, eles têm temperaturas absurdas. Guardando as proporções, é o que acontece aqui. Hoje, por exemplo, aqui nessa região chegou a quase 44 graus. Vários locais aqui passaram dos 40 graus. Isso ainda vai continuar agora ao longo de setembro e quando vai chegando outubro vai diminuindo, tanto que vai reduzindo. A anomalia de positiva vai ficando mais agradável. Aqui nessa área aqui ainda pode ter alguma entrada de frio
que essa redução de chuva não é, da redução de temperatura não é só por causa da chuva, é também uma, duas ou três entradas de massas de ar frio que podem provocar uma pequena friagem nessa área aqui. Aqui também. E aqui nessa área é principalmente a volta da chuva que começa a reduzir. Aqui também vai ter alguma influência de algum ar frio no sul de São Paulo, extremo oeste de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Essa região aqui, como é muito alta, o que acontece? Essa área aqui ainda pode ter temperaturas bem baixas no mês de outubro, até geada, mas aqui é normal, são regiões que estão a 1.400, 1.500 metros de altitude. Na Serra Fluminense, então, essa parte aqui fica mais fresquinha. À medida que for avançando outubro, vai diminuir a temperatura, só que isso aqui é em torno da média nessa área, mas não quer dizer que não vai fazer mais calor, não. Setembro, começo de outubro, ainda é muito quente. Vai ter dias aí passando bem dos 40 graus, como hoje tivemos nessa quarta, quinta, toda essa região aqui. Ainda vai fazer muito calor nos próximos dias, mas assim que começar a entrar a chuva, pumba, desce a temperatura e começa a ficar a maioria dos dias abaixo dos 30, 35 graus ou menos. Alguns dias um pouquinho mais frio, tanto que vai entrar um friozinho agora aqui nessa área. E aqui ainda continua um pouco abafado também. Pode ser que haja alguns períodos, alguns intervalos de pouca chuva que possam dar algum calorzinho nessa região aqui. Mas de maneira geral vai melhorar a chuva e a temperatura. Aqui ainda continua com períodos de calor forte, com amplitude mais acentuada. Aqui diminui um pouco a amplitude. Para o pessoal do comércio, as roupas de verão, agora já começa a aproveitar esses períodos, como agora essa semana, aproveita a parte do turismo também, começa a melhorar um pouco a situação aqui, não fica tão angustiante, vai começar aos pouquinhos a voltar a água, então dá uma melhorada em geral na economia, a agricultura começa a voltar ao ritmo normal dela e com isso o restante vem tudo atrás. Então vamos ter uma situação boa para a volta do pessoal da agricultura nessa faixa aqui. Aqui ainda demora um pouquinho mais. E sempre com aquele cuidado de economizar água, economizar luz, evitar desperdício e fazer muita planejamento no plantio. Por quê? Porque mesmo dentro da estação chuvosa vamos ter períodos de pouca chuva, aqueles veranicos, que pode atrapalhar as culturas em geral nessa região aqui. O café deve começar a melhorar em termos de chuva no finalzinho de setembro, início de outubro para frente, que já sofreu bastante com a geada e com a estiagem. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, também o canal do Peter, que faz parte, e acompanhe os diversos vídeos. Inscrevam, deem like e recomendem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta.